A área de análise, o Largo do Rosário, se encontra no estado de São Paulo, na cidade de Campinas, que fica aproximadamente 1 hora da cidade de São Paulo. As principais vias de Campinas são a Rodovia Santos Dumont, Rodovia Lix da Cunha, a Anhanguera, a Rodovia Dom Pedro, Bandeirantes e a Prestes Maia. Depois da Prestes Maia, passando pelo Viaduto Cury, as vias principais próximas da área são a Avenida Senador Saraiva e a Doutor Moraes Salles. E as vias ao redor do largo são a Rua José Paulino, a Avenida Francisco Glicério, a Rua Barão de Jaguara, a Avenida Campos Sales e a Rua General Osório. A praça, constituída em 1816, ficou marcada com a vinda de D. Pedro II a Campinas, em 1846. A Capela do Rosário foi reformada para recebê-lo e uma multidão foi ao largo para o evento. Daí em diante, o largo consolida sua característica principal como local das multidões. Ao longo do tempo, tanto a capela quanto a praça passaram por diversas modificações. Em 1900, a praça tinha um desenho paisagístico e equipamentos, como bancos, banheiros e iluminação a gás. Seu limite era cercado, permitindo a entrada somente dos homens bons, que na época eram os homens brancos e livres. Porém, o largo em si era um lugar de permanência de diferentes públicos, principalmente pela igreja, que na época era um importante ponto de atração da população. Na década de 30, Prestes Maia elabora um plano de melhoramento da urbanização de Campinas. Um dos pontos do seu plano foi o alargamento de ruas importantes, como aconteceu ao redor do Largo do Rosário. As vias alargadas foram a General Osório, Avenida Campos Sales, Francisco Glicério, a Barão de Jaguara e a Rua José Paulino. Por volta da mesma época, toda a vegetação é tirada e substituída por um piso impermeável. O chafariz da praça é removido para a implantação do monumento em homenagem a Manuel Ferraz de Campos Sales. O largo perde um pouco sua influência como lugar de permanência pela praça, porém a igreja continua exercendo uma enorme influência na vinda de pessoas ao local. Na década de 50, o Fórum foi construído. Depois da sua finalização, tanto a Igreja do Rosário quanto o Monumento Campos Sales são retirados do local, a primeira destruída e o outro movido para outra praça. Nos anos 60, uma grande marquise foi construída na praça e era muito utilizada pela população, devolvendo um pouco ao largo seu aspecto de local de encontro e permanência. Porém, em 1998, a marquise foi destruída, o que gerou revolta da população. Jesus! Atualmente, o Largo do Rosário possui uma grande massa de pessoas passando por ele diariamente, mas nunca indo a ele. Ou seja, hoje, sem equipamentos ou atrativos ao redor, é o local de passagem e não de permanência. Um local parecido com o Largo do Rosário é o Largo da Batata, em São Paulo, no bairro de Pinheiros. Uma grande praça impermeabilizada que teve a estação de metrô Faria Lima implantada em 2010. A partir daí, o fluxo de pessoas aumentou cada vez mais. O local é um importante ponto cultural com eventos organizados pela própria população, além de ser um ponto para manifestações e encontros de cunho político. Outra praça que vale destaque é a Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. A praça, apesar de bem estruturada, ganhou maior destaque depois de vários prédios do governo ao seu redor deixarem de ter esse uso para virarem museus e receberem eventos culturais. Essa mudança transformou a praça num centro cultural para a cidade de Belo Horizonte, atraindo um público maior e mais diversificado do que só a praça. O principal problema a se resolver na intervenção é a de se fazer com que o Largo do Rosário
volte a atrair o público para ele e não apenas passando por ele, que é o que acontece hoje, ou seja, que ele volte a ser um espaço de permanência e não de passagem. A ideia é se criar salões subterrâneos que se ligam e estão acessados por rampas nas praças. A cobertura desses salões seriam substituídas por cúpulas de vidro que sobem cerca de 1 metro no nível do chão, o suficiente para ser visto pelas pessoas andando, mas não atrapalhando a vista no horizonte. Seguindo a ideia da Praça da Liberdade de atrair o público pela cultura, em cada um desses salões haveria um diferente setor cultural, como sala de cinema, teatro, galerias de arte e outros espaços, em que a própria população utiliza e administra, como ocorre no Largo da Batata. As cúpulas de vidro seriam a ligação entre o subterrâneo e as cotas da praça, atraindo o olhar do público de cima para baixo. Além do Largo do Rosário, esses salões iriam se ramificar para outros pontos próximos, estratégicos na cidade, como a Praça José Bonifácio, Praça Carlos Gomes, o Centro de Convivência, a Praça Bento Quirino, Largo Correia de Melo, em frente ao Mercado Municipal, e o Terminal Central. Tchá, 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 tchá.